Infelizmente, o Luciano testou positivo para Covid. A gente tem todas as normas de segurança aqui na Globo e ele testou positivo, então ele não pôde estar presente aqui no estúdio, aqui com a gente no estúdio hoje. Espera aí, como assim o Luciano testou positivo? Ele saiu da casa do BBB só há 2 dias. Será que ele pegou lá dentro? Eu sou a Vanessa Estrela, eu sou médica infectologista e hoje eu vou conversar com vocês um pouquinho sobre as possibilidades do momento da infecção do Luciano. Antes de falar do caso dele específico, eu vou lembrar aqui alguns conceitos. Período de incubação é o período que passa entre o momento que a pessoa pega o vírus e o momento que ela desenvolve sintomas. O período de incubação clássico da Covid era de 2 a 14 dias, com uma média de 5 dias. Então você encontrava a pessoa que estava doente, tinha aquela exposição, 5 dias depois era a média de tempo para começar a ter sintomas. O que vem acontecendo, no entanto, com as variantes novas e principalmente com a variante Omicron, é uma redução do tempo de incubação da Covid. Então agora a média do período de incubação vem sendo de apenas 3 dias, podendo ser menos. E agora vamos falar do caso específico do Luciano. Ele contou que ele vinha fazendo testes de antígeno para SARS-CoV-2, para o vírus da Covid, antes dos programas que ele estava participando. E os primeiros vieram negativos, e aí ontem, antes de participar de mais um programa, veio um resultado reagente. Mas isso não quer dizer que esse foi o período de incubação dele, porque ele contou nos stories que não está tendo sintomas. Então, ou ele vai ficar sintomático ou ele está pré-sintomático, ainda não iniciou os sintomas. Isso quer dizer o quê? Que a gente ainda não sabe exatamente qual vai ser o tempo de incubação dele se ele desenvolver sintomas. Todos esses dados nos mostram que as duas coisas são possíveis. Tanto que ele tenha se infectado dentro da casa do Big Brother, quanto que ele tenha se infectado depois de sair na terça-feira. Ele teve contato com várias pessoas e ele pode ter se infectado em algum desses momentos. A primeira hipótese de muita gente foi que os participantes que tiveram Covid logo antes de entrar na casa poderiam ainda estar transmitindo e que essa tenha sido a origem do vírus do Luciano. Isso será que é possível? Bom, vamos lá. A gente não tem todos os dados sobre como é que foi o quadro dessas 3 pessoas que entraram depois, que foram a Jade, a Lin e o Arthur. Mas, pelo que eles conversaram na casa, se eu não me engano, a Jade e a Lin tiveram um exame positivo já no primeiro dia de confinamento no hotel e o Arthur, se eu não me engano, no segundo. E eu acredito que eles não tiveram sintomas pelo que eles conversaram. Então, eles ficaram pelo menos 9 a 10 dias isolados após o teste positivo. Os dados que eu vou falar agora não são para a gente pensar no momento do teste, sim para o início dos sintomas, mas como a gente não tem esse dado exato em relação a eles, a gente vai extrapolar essa informação para cá. Até quando alguém pode transmitir Covid? O período de maior transmissibilidade é entre 1 a 2 dias antes do início dos sintomas e 3 a 4 dias após o início dos sintomas. No 5º dia, a partir do início dos sintomas, mais ou menos 30% das pessoas ainda pode transmitir. No 7º dia, mais ou menos 15% das pessoas transmite. No 10º dia, mais ou menos 5% das pessoas transmite a Covid. Então, o risco que eles ainda estivessem transmissores é bastante baixo, mas não é impossível. Então, é possível que o Luciano tenha se infectado a partir dessas 3 pessoas? Possível mas é pouco provável. Mas a gente não pode descartar completamente que tenha tido esse tipo de escape. Existem outros participantes dentro da casa que reclamaram de alguns sintomas. Por exemplo, o Thiago reclamou de dor de garganta, eu vi o Vini falando que estava gripado, a Jéssica eu acho que reclamou de tosse, se eu não estou enganada. Então, isso justificaria a gente pensar nessa possibilidade, que agora o Luciano veio com um exame positivo. Então, é possível. Seria possível que alguma das pessoas da produção que trabalha no Big Brother tenha levado o vírus para casa? Olha, pelo que a gente vê, os dummies, pelo menos, estão sempre com o rosto coberto, que diminui a possibilidade de transmissão. E não sei se eles usam máscara por baixo da máscara de dummy, inclusive é uma curiosidade minha que surgiu agora. Em relação a fomites, ou seja, os objetos que entram na casa, roupa, comida, coisas que podem entrar em contato com eles a partir do meio externo, é muito improvável o risco de transmissão. Hoje a gente sabe que a Covid ela é transmitida
muito mais por gotículas, pela respiração, do que por contato com superfícies. O vírus não é viável por muito tempo em superfícies, isso é muito improvável. Então, eu acredito menos nessa possibilidade. Eu acho que o mais provável é que ele tenha tido a infecção após o momento que ele deixou o Big Brother, que ele entrou em contato com várias pessoas, e que tenha sido em algum desses momentos que ele contraiu o vírus e agora ele testou positivo, mas ainda não está com sintomas. E aí, vocês acham que a Globo vai testar os demais participantes? Talvez eles tenham até testado já, né? A gente não teve acesso a essa informação. Depois dessas considerações, só me resta desejar essa pronta recuperação para o Luciano, que está tendo seu momento de fama.